Oi, oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o top vende-vende. Olha só, vou mostrar algumas cores para vocês, que eu já fiz. Isso aqui é uma encomenda de atacado, tá? Então, é um top que ele sai muito barato e você consegue vender ele num preço agregado muito bacana, tá bom? Então, ó, tem essa argola no meio, feito em duas cores, mas você também pode fazer numa cor só. Vem aqui a lateral e vem a amarração nas costas. Deixa eu virar que ele tá de ponta cabeça. E a amarração no pescoço, tá? Eu coloquei o nome dele de vende-vende porque ele vende tanto, eu vendo muito bem aqui na lojinha, aqui na praia, como eu vendo no atacado, tá? Olha que linda essa cor. Esse é um rosé com o cru, o preto com o cru. Não pus branco não, eu pus com o cru. Um castanho com o cru. Fiz esse cru com um verde militar. O laranja, como vocês podem ver, ó, são tamanhos diferentes, tá? Então durante o vídeo, eu vou deixar as medidas e também como que você faz para aumentar e para diminuir esse top aqui, tá bom? Nós vamos utilizar, o que nós vamos precisar para fazer esse top? Nós vamos precisar do barbante, esse eu faço no número 6, que esse aqui é o da Barroco. Cadê o numerinho? Ai, aqui, achou, tá? O Barroco número 6, essa cor é o âmbar, tá? Precisamos também do cru ou um branco, se você for fazer em duas cores, não necessariamente o cru, o natural, né? Você pode usar a cor que você quiser para misturar, fazer a mistura, a combinação que você desejar, tá bom? Aqui eu faço sempre assim, numa cor e com detalhe no natural, tá? Vamos precisar de uma argolinha em torno de, ó, para você ter ideia, uns 2 dedos, tá? Mas uma argolinha em torno aí de uns 4 centímetros, 3 centímetros. Precisar da agulha, você vai ajustar no seu ponto, na 4 ou 4,5. No fio aqui, eu uso o fio só 100% algodão, tá, gente? Eu não faço vestuário com barbante de artesanato, que é os barbante misto, tá? Porque eu acho que a qualidade não fica legal, porque o fio é diferente. Então, sempre eu uso 100% algodão, até por ser vestuário, né? Então, aqui, ela no Barroco, né, número 6, pede entre 3,5 e 5. Você vai ajustar o seu ponto. Se o seu ponto for muito apertadinho, você faz na 4,5, na 4, aí você vai ajustar conforme o seu ponto, tá? Pra fazer aqui eu uso a 4,5, tá? Vamos precisar de uma agulha mais grossa para fazer os acabamentos. Esse aqui é o número 6, tá joia? E uma tesourinha, tá? Então é esse o material. Eu vou deixar a lista aqui do ladinho do material e durante o vídeo eu vou estar passando as medidas pra gente estar aumentando e diminuindo esse trabalho, tá bom? Então vamos começar? E antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com as amigas para que esse vídeo chegue a mais crocheteiras que estejam procurando tanto fazer para uso próprio quanto para ganhar um bom dinheiro, tá, gente? Então, bora lá. Vamos agora iniciar. Nós vamos pegar a argolinha e vamos fazer o nosso nó inicial. Você dá a laçadinha, põe a agulha, dá a laçadinha e puxa para dentro. E dá mais uma laçadinha. Esse é o nosso primeiro nó corrediço, certo? E aí, nós vamos vir aqui na argolinha e vamos fazer 24 pontos, tá? Pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 24 pontos aqui dentro da nossa argolinha. Vou fazer. Feitos 24 pontos, nós vamos fazer no primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? Fazendo aqui, deixando esse fio aqui. Quem quiser já cortar esse fiozinho, já pode cortar que se estiver atrapalhando, tá? Então aqui, ó, vocês observem que esse lado aqui é o lado certo da argolinha e esse é o avesso, tá? Porque, ó, as correntinhas ficam viradas para você. Então, aqui nós vamos começar o seguinte, nós vamos introduzir, fechamos o ponto baixíssimo, no próximo ponto de base nós vamos fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, um ponto alto, agora nós vamos fazer um ponto meio alto. O ponto meio alto dá laçada, introduz a agulha e tira os 3 de uma vez. E vamos fazer 4 pontos baixos, um ponto baixo, 2, 3, 4. No próximo, nós vamos fazer um ponto meio alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Ele fica quadrado, tá? Isso aqui é pra gente alinhar aqui.
Então, agora nós vamos virar o trabalho. Quem aumenta o trabalho com correntinha, faz 3 correntinhas. Eu gosto de aumentar dessa forma, ó. Na base, no primeiro ponto alto, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixo e faço 2 correntinhas, tá? Eu gosto de aumentar minha carreira dessa forma. Então, o primeiro a gente faz um ponto alto, no segundo a gente faz 2 pontos altos. E agora a gente faz um ponto alto em cada ponto de base. Vai fazendo um ponto em cada ponto de base. Quando chegar aqui no final, nós vamos fazer mais um aumento. Então, temos a correntinha e o último ponto aqui. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. 2 pontos altos juntos. E o último ponto alto aqui. Pode ver que ele já ficou abertinho, tá? E aí, nós vamos virar o trabalho, introduzir a agulha, faz o ponto baixo e 2 correntinhas. Mesma coisa, no primeiro ponto alto, 2 pontos altos. E assim, a didática é toda assim, tá? No início e no final, aumentamos 2 pontos de base. Eu vou deixar aqui do lado a tabelinha por quantas carreiras vocês vão ter que fazer para fazer o aumento para cada tamanho, tá joia? Ó, chegando mais aqui no finalzinho da carreira, ó, no último ponto, fazemos o nosso aumento, 2 pontos juntos, fazendo um Vzinho, né? E o último ponto sozinho, tá? Então, ficando dessa forma aqui, ó. Aumento no início e aumento no final. Então, para o tamanho P, você vai aumentar sem contar essa base aqui, tá? Sem contar essa primeira carreira que nós fizemos ponto alto, ponto meio alto, os 4 ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Sem contar essa carreira que está grudada aqui junto com a argola, nós vamos contar a partir daqui. Então, ó, 1, 2. Então, para o tamanho P, você vai aumentar 5 carreiras. Para o tamanho M, você vai aumentar 6 carreiras. Para o tamanho... E aí, depois que a gente termina o aumento, a gente vai fazer as carreiras iguais, que é para fazer essa lateral aqui, tá? Então, deixa eu mostrar nesse daqui para vocês entenderem melhor. Então, assim, ó, sem contar aqui está na argola, nós vamos para o tamanho P. Vamos fazer 5 carreiras de aumento, 1, 2, 3, 4, 5 de aumento, 4 iguais sem aumento, e depois nós vamos diminuir para fazer esse trabalho aqui da lateral, tá? Então, para o tamanho P, 5 de aumento e 4 iguais. Para o tamanho M, 6 de aumento e 4 iguais. Para o tamanho G, 6 de aumento e 5 iguais. Para o tamanho GG, são 6 de aumento e 6 iguais. Quando terminar as iguais, aí a gente começa a diminuição. Durante o vídeo vocês vão entender melhor o que eu estou explicando, mas aí tá já como que você vai aumentar e diminuir, tá? Para você já ter ideia. Então, nós fizemos 1, 2, eu vou fazer esse aqui tamanho P, eu vou fazer minhas outras 3 e volto com vocês. Então, ó, voltando aqui. Só lembrando, gente, eu ainda tô aqui na praia, tô em Lucena, na Paraíba, do lado de um quiosque, tá? Se tiver os gritinhos, alguma coisa que o pessoal acaba passando por aqui, ou de moto, ou de bug, ou conversando alto, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de aumento. Agora, nós vamos fazer a base aqui, que como esse aqui é o tamanho P, eu vou fazer 4 carreiras, ponto alto, em cima de ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Então, viramos o trabalho e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó, sem aumentar e sem diminuir, por 4 carreiras. Eu vou fazer minhas 4 carreiras e volto para mostrar para vocês, tá bom? É normal, não tem assim, nada de diferente, tá bom? É só para vocês não ficarem vendo eu fazendo uma carreirinha normal, tá? É ponto alto em cima de ponto alto por 4 carreiras. Esse é o tamanho P. Então, ó, recapitulando, 1, 2, 3, 4, 5 com aumentos nas laterais. 1, 2, 3, 4 retas. Tá vendo como que ele já ficou? Agora, daqui pra frente, nós vamos começar a diminuir. Eu coloquei aqui um marcadorzinho pra poder mostrar pra vocês, tá?
Quem tiver, coloca uma linha, o marcador, se não, só ir contando, tá? Agora aqui, nós vamos fazer o número de carreiras o suficiente que for para chegar lá na pontinha com 2 pontos só. Então, aí, só vai diminuindo, tá? Então, ó, o primeiro a gente faz normal, a virada do trabalho. Então, agora nós vamos diminuir esses 2 pontos aqui, ó. Esses 2 aqui. Então, nós vamos dar a laçadinha do ponto alto normal, introduzir a agulha e puxar. Vamos dar a laçadinha e tirar só 2. E vamos ficar com 2. Aí, nós vamos fazer o ponto alto novamente. Da laçadinha, introduzimos no próximo ponto. Damos a laçadinha e puxamos. Tiramos 2. Ficamos com 3. Agora, tiramos 2 e tiramos 2. Assim, nós diminuímos o ponto. Tá vendo que ele acaba afinando e ficando com um ponto só. Nessa primeira carreira de diminuição, nós vamos fazer diminuição no início, no meio e no final, tá? Então, o meio, você também vai fazer uma diminuição. É essa a diferença da maioria das aulas que eu vi desse top, tá? Ele fica muito retão, por isso que eu fiz essa adaptação, tá? Então, ó, eu nem conto. Eu dobro no meio, vejo mais ou menos aonde tá o meio, é onde eu vou fazer a diminuição, tá? Aqui, ó. Vou fazer a diminuição aqui. Então, dou a laçadinha, introduzo no ponto, puxo, tiro 2. Dou a laçadinha, introduzo no ponto, fico com 4, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Então, eu vou fazer uma diminuição no início, no meio e outra no final, tá? Assim, você consegue que o bojo ele fica mais arredondado, sabe? Ele não fique tão retão. Então, eu achei que essa adaptação, ela ficou boa e o molde ficou melhor. Se você não quiser colocar o bojo, aí você nem precisa colocar o bojo. Aí, se você não for pôr o bojo, aí eu assim, indico fazer com uma agulha um pouco menor, para o ponto ficar mais fechadinho, tá? Como eu coloco o bojo, por isso que eu acabo fazendo com a 4,5, para poder estar rendendo mais o trabalho. Então, ó, continuando, uma diminuição, chegamos aqui no final, tem aqui o último ponto, penúltimo e antepenúltimo. Então, vamos contar 1, 2, no terceiro, nós vamos começar a fazer a diminuição. Da laçadinha do ponto alto, da laçadinha do ponto alto, tiramos 2, tiramos 2, tiramos os 2 últimos. E fazemos o último ponto. Nunca eu faço a diminuição nas pontas, tá? Sempre eu faço no próximo ponto, tá bom? Tanto aumento quanto diminuição, porque aí a gente mantém mais reto aqui as laterais, tá? Essa também é uma dica. Agora, nós vamos diminuir novamente. Primeiro ponto de base normal. Vamos diminuir o primeiro, o segundo. E agora, não vamos diminuir no meio, tá? Agora é ponto sobre ponto. Então, é só na primeira carreira de diminuição que fazemos 3 diminuições, tá? No início, no meio e no final. As demais, nós vamos só diminuindo nas laterais. E assim você vai fazendo até chegar a ficar com 2 pontos. Eu vou diminuir aqui o meu e vou voltar para mostrar para vocês, ó. Cheguei aqui, ó, nos 3 últimos pontos, vou diminuir novamente. Vou mostrar para vocês como que ele já vai tá afinando, tá? Olha aqui, ó. Esse top é o vende-vende. É colocar, fazer, colocar e vender. Ó, conseguem ver, ó? Daqui, ó, viemos pro centro do bojo e aqui a gente já tá diminuindo. Já volto com mais um pouquinho aqui para vocês. Ó, cheguei aqui no final. Vou fazer os 2 últimos aqui, que é a diminuição para ficar fininho. Certo? E vamos cortar o fio. Cortamos o fio. Olha como que ficou. Ó, como que ele já fica mais... Quando a gente faz aquela diminuição, ele já fica meio conchinha, tá vendo, ó? Ele não fica retão, ele fica meio conchinha, assim. Então, ele já faz o formato do seio, tá? Então, agora nós vamos fazer o outro lado. O outro lado nada mais é que a repetição daqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos introduzir a agulha. Vou fazer esse início para vocês verem e depois é só repetir o que foi feito deste lado, repetir do outro lado, tá? Então, ó, vamos introduzir a agulha. Eu puxo os 2 fios juntos aqui e já travo. Eu acho que assim ele fica mais firme. Subo mais uma, certo? Agora nós vamos fazer, equivalente a um ponto alto. Vamos fazer um ponto meio alto. E sempre prendendo já o fio aqui, ó, tá? Pra já dar acabamento. E vamos fazer 4 pontos baixos. 4 pontos baixos. 2, 3, 4.
Aí, vamos fazer agora um ponto meio alto. E o último ponto alto. Tá? Então, ficou retinho de novo. Essa primeira carreirinha que nós fizemos do outro lado. Vamos virar o trabalho. Então, ó, depois que eu vi que não tava gravando, gente, mas eu simplesmente só repeti. Tá vendo que aquele ponto, aquela carreirinha que a gente faz a mais aqui, ele, ó, ele já fica meio emborcadinho, tá vendo? Então, ele já forma o bojo, tá? Então, por isso que eu faço aquela diminuição na primeira carreira igual, tá? Então, chegando aqui no final, ó, desculpe não ter gravado, mas não tem segredo. Você fez uma parte, você vai fazer igualzinho a outra parte, tá? Mas ainda bem que eu consegui gravar o início aqui pra vocês. Então, eu tô aqui no finalzinho, vou virar o trabalho e vou fazer a última diminuição aqui junto com vocês, ó. Tá? Então, feito essa última diminuição... Opa, enroscou aqui. Aqui, penúltima. Vou virar aqui. E aqui a última diminuição. Ficamos com um pontinho só. Aqui, geralmente, se você quiser arrematar e cortar o fio, tudo bem. Eu prefiro fazer dessa forma, ó. Eu dou a laçadinha e puxo o fio. E agora nós vamos fazer a parte do detalhe. Se você for fazer da mesma cor, você segue aqui. Como eu vou fazer no cru, então... eu vou começar agora a pegar aqui o fio cru. Aqui. Cadê ele? Aqui. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu puxei aqui o fio, porque nós vamos fazer o acabamento, ó. Por isso que eu não corto o fio, ó. Tá vendo? Que nós vamos fazer a carreira do cru e depois a carreira de acabamento. Então, por isso que eu não corto aqui. Então, vou pegar o fio cru, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou puxar o fio. Faz com cuidado que dá certo, tá, gente? Deixa o fiozinho um pouquinho maior. Puxa o fio aqui dentro, no primeiro ponto aqui, ó. Tá? Bem na pontinha. E fazemos um ponto baixo. Eu puxo os dois fios juntos, tá vendo, ó? O da pontinha, do início, e o fio corrido, tá? E vamos fazer mais um ponto baixo aqui, ó. Com os dois. Se der com os dois, se você preferir fazer de outra forma, eu prefiro começar dessa forma, que eu garanto que o fio vai ficar trançado aqui, vai ficar bem preso, tá? E agora nós vamos deixar o fio aqui atrás e vamos fazer no próximo um ponto baixo. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, a gente faz um ponto alto. Tá? Vamos pular uma carreira. Vamos pular uma carreira. Na próxima carreira, vamos fazer 3 pontos altos. Esse é só o início para poder fazer o degradê. Por isso, nós fizemos ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Agora, nós vamos fazer até chegar aqui, um bloquinho de 3 pontos altos, pulo uma carreira e mais 3 pontos altos. Ó. Sem correntinha no meio, tá? É só os pontos altos mesmo, tá bom? Ó como que ele vai ficando e vai dando um detalhe no top. Aqui, ó, tá? Então, vamos fazer até chegar aqui. Ó, fiz toda aqui. Aí, chegou aqui no final, ó, perto da argola. Então, eu pulo uma carreira e faço na próxima. Aqui, você vai ajustar conforme as carreiras que forem dar e que você fizer, tá? Então, aí, eu vou fazer aqui... Opa, peraí que enroscou aqui o fio. Então, ó, vou fazer os 3 pontos altos. E já... Olha aqui, ó. Fiz os 3 últimos. Pulo e já vamos para aquela carreirinha que nós iniciamos o trabalho, tá? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual aqui no início. Um ponto alto, um ponto meio alto e um ponto baixo. Esse fiozinho já podemos cortar, aqui que era do início. E agora nós vamos fazer ponto baixo aqui no meinho, na argola. E vamos repetir as mesmas marcações que fizemos
que fizemos de um lado, nós vamos ter que repetir do outro. Então, se aqui nós fizemos a diminuição, vamos ter que fazer a diminuição aqui da mesma forma. Então, ó, um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Ó, para ficar a mesma coisa aqui, de um lado fica a mesma coisa do outro. Vamos pular uma carreira e vamos fazer 3 pontos altos em cada carreira, pulando uma, tá? Então, é só repetir o que nós fizemos deste lado, nós vamos repetir desse outro lado. Ó, chegando aqui no finalzinho, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no início. Um ponto alto, um ponto meio alto e um ponto baixo. Aí nós vamos colocar um ponto baixo, só vamos rodear aqui, tá? E coloca o fiozinho aonde, na casinha que der, tá? Só pra fazer aqui rodear. E nisso eu já tô prendendo o fio aqui junto, tá? Então agora a mesma coisa, ó, um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Só observar, gente, que vocês têm que voltar. Deixa eu voltar aqui. Aonde você fez, você tem que voltar, tá? Tá vendo, ó? O meu não deu, então eu vou desmanchar. Eu fiz já assim pra mostrar pra vocês. Então, ó, vou rodear mais um pouquinho de pontos baixos. Mais um ponto baixo. Andei tudinho. Então, ó, aqui tá saindo aquela minha diminuiçãozinha. Eu vou fazer do lado de cá. Ponto baixo, ponto meio alto e o ponto alto. Então, agora nós vamos ver onde que tá. Aqui eu tenho que fazer lá. Então, aqui, ó, pulei uma, então vou fazer ponto alto, os 3 pontos altos juntos. E agora é só repetir o que foi feito de um lado, repetir do outro para que ele fique certinho, tá? Então, não tem segredo e não tem dificuldade, é só seguir aqui que vai. Então, aí você vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui, fazer aqui, o mesmo que foi feito aqui, fazer aqui e vir até aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu venho aqui com vocês pra gente dar continuidade. Então, ó, fiz toda a volta. Agora vamos pro último bloquinho aqui, que é o ponto alto, o ponto, aqui é 3 pontos altos, aqui já é a diminuição. Ponto meio alto e o ponto baixo. E vamos fazer aqui vamos rodear aqui em volta. Lembra que aqui nós não cortamos o fio, certo? Então, ó, colocamos ele todo para trás, tá? E vamos rodear aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. E vamos finalizar com ponto baixíssimo. Eu também, geralmente, eu ando uns 2 pontos e cortar. Certo? Lembra desse fiozinho que nós não cortamos aqui? Então, é aqui que nós vamos fazer o acabamento. Por quê? Você não tem que fazer um acabamento, porque ele já tá aqui preso, né? Então, ó, você só traz ele de volta. E agora é só fazer ponto baixo. Enrolou aqui meu fio. Trazer ele pra cá e fazendo ponto baixo em cada ponto, tá? Não tem segredo essa parte aqui, ó. Não tem que aumentar, não tem que diminuir, não tem nada. É só fazer o ponto baixo em cada ponto de base. Aqui eu já vou prendendo esses fios aqui para já dar o acabamento. Opa! Aqui, ó, já vai fazendo aqui. Ó, olha que lindo que vai ficando, né? Então, eu vou fazer a volta toda e volto pra gente só finalizar com as amarrações. Tá joia? Chegando aqui no finalzinho, ó, os ponto baixo em cima de ponto de base. Ó, aí fechamos aqui. E aí, olha, nós encerramos aqui. Aí cortamos o fio e vamos arrematar, tá? Virar aqui e já passar o fio aqui dentro, certo? Então, praticamente o nosso top já tá finalizado, tá? Ó,
Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, viu como que ele fica aqui já bojudinho, ó, com o top? Isso aqui é devido àquela diminuição que nós fizemos. Ó, vou apertar aqui, ó. Viu? Então, olha que lindo que tá ficando a nossa peça. Então, agora nós vamos fazer as amarrações, tá? As amarrações é assim, ó. É uma corrente aqui na lateral, na parte de trás. E a corrente para amarrar no pescoço. Então, é muito fácil. Geralmente eu faço sempre assim, porque é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato. Então, você leva tempo. Crochê é tempo, tá? Quando a gente vende para um público bem mais alto, que a gente consegue agregar um valor, aí tudo bem, a gente faz uns outros pontos, faz correntinha e volta fazendo ponto baixo, aí tudo bem. Mas como o nosso foco, essa aula é foco do vende, então você tem que otimizar o teu tempo. Então é assim que eu faço para otimizar o meu tempo, tá? Então, pra parte de trás aqui, tá? Na amarração de trás, eu corto 3 metros de fio. Para amarração do pescoço, eu corto 12 metros de fio. Então, eu vou cortar. Deixa eu medir aqui. Opa, desculpa que eu bati no celular. Aqui, ó, eu medi, vou fazer uma só para vocês verem o lado como que eu faço. Então, nós vamos vir aqui, ó, sempre fica um buraquinho aqui na ponta. Então, nós vamos introduzir a agulha, cortar os 3 metros e dobrar no meio, ficar essa argolinha, tá? Aí, vamos introduzir a agulha e trazer pra cá. Na altura aqui do acabamento do nosso trabalho. Eu introduzo aqui no primeiro pontinho, onde a agulhinha entrar, tá? E prendo aqui, ficando assim. Aí eu volto lá no buraquinho, trago o fio e puxo para ele ficar da altura aqui, ó, da altura do trabalho e fecho ele. E aí eu faço correntinhas. Com fio duplo, ele fica bem grossinho, não fica aquela corrente magrinha que vai machucar, vai cortar, não, tá? Eu vendo muito esse top, tá? Então, podem fazer que se tivesse dado errado, eu não estaria nem ensinando e nem fazendo encomendas. E aqui no final, a gente dá um nozinho. Cortar, a gente corta depois para cortar igual o outro, tá certo? Esse aqui eu fiz menorzinho, que é só para vocês verem. Geralmente, 3 metros ele fica desse tamanho, que dá uns 40 centímetros mais ou menos de correntinha, tá? É só agora repetir aqui do lado. Para fazer o cordão da amarração, você vai cortar 12 metros de fio, dobrar no meio vai ficar 6. Aqui eu só vou fazer uma amostrinha. Vou dobrar o meio e a mesma coisa. Eu vou fazer uma corrente comprida, tá? Uma corrente comprida com todo os 6 metros de fio. Vou fazer e vou voltar para mostrar para vocês só para finalizar a peça. Ó, finalizamos. Fiz a correntinha aqui. Vou cortar esse fiozinho que ficou. Fiz a correntinha aqui, ó. Ela dá mais ou menos, ó, 2 palmos, tá? Fiz a outra correntinha do outro lado. Vou cortar esse fiozinho aqui também, porque já tá tudo preso, né? Aqui. E fiz a correntinha aqui dos 12 metros, tá? Então, agora nós vamos ver onde esse lado aqui que tá melhor, para deixar pra cima. Aí a gente só no olhômetro a gente vê qual lado que a gente quer deixar pra cima. Aí, nós vamos passar o fiozinho aqui. Tanto faz de dentro pra fora, de fora pra dentro, como você achar melhor. Eu prefiro assim, porque aí não tampa o acabamentinho branco aqui, ó. Quer ver, ó? Quando eu subir aqui pro pescoço, fica assim. Mas teve um que eu passei ao contrário, que também é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí fica tampadinho aqui no meio, tá vendo? Olha a diferença. Esse passando de baixo pra cima e aqui de cima pra baixo, tá? Aí vocês escolhem, não tem problema, tá? Aí é só dividir aqui no meio. Eu já cortei os fios pra ficar aqui do mesmo tamanho, ó. Pra ficar bonitinho. Tá. Então agora, se você não quiser pôr bojo, como eu falei, usa uma agulha menor, o ponto ficar mais fechadinho. Os meus eu coloco bojo, tá? Então, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Todos os minhas peças eu coloco bojo. Então, tá aqui, ó. Certo? Coloco bojo e costura assim, simples mesmo, tá? Não faço caseado, não faço nada. Porque é uma peça vende.
tá joia? Eu acho que com bojo valoriza, mesmo sendo uma peça vende-vende, ela valoriza um pouco mais o produto, tá joia? Então, ó, tá aqui pra vocês verem. O bojo, eu uso o bojo de EVA costurável, tá? Então, é só procurar na internet bojo de EVA costurável que vocês vão encontrar. Porque aqueles bojos de espuma de sutiã, eu acho ele muito grosso. Olha esse aqui como ele é bem fininho, ó. Bem fininho mesmo. Então, e ele não retém água, por isso que eu acabo usando também nos próprios biquínis, né? Aí é só colocar, costurar e tá pronto o nosso top. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se gostaram, deixa o joinha, compartilhe comigo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. E deixa o comentário aqui embaixo de qual peça que você acha que eu faço para combinar com esse top aqui. Aí eu venho e faço para vocês, se é uma saia, se é um short. Deixa aí nos comentários, tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!